Saudações filosóficas. Era uma vez um discípulo que queria ver o seu mestre e então foi bater-lhe à porta. Quem é? Perguntou o mestre. Rinzo, foi a resposta. Então o mestre disse-lhe, vai-te embora, vai-te embora, e acrescentou uma série de insultos. Rinzo foi-se embora, enfim, sem compreender muito bem a atitude do seu mestre, mas acabou por voltar algumas horas mais tarde. E desta vez voltou a bater à porta, mais timidamente, e o mestre perguntou, quem é? Rinzo, disse o discípulo. Vai-te embora, ordenou o mestre. E acrescentou mais alguns insultos e palavras desagradáveis. Então Rinzo foi-se embora, também sem compreender muito bem o que se estava a passar, triste, desamparado. Acabou por passar a noite a sofrer e a refletir naquela situação, mas na manhã seguinte regressou à casa do mestre e bateu uma terceira vez à sua porta. E então o mestre perguntou, quem é? Ninguém, foi a resposta. Então o mestre disse, Rinzo, empurra a porta, entra. Bom, esta história é significativa e tem aqui um ensinamento muito profundo. A ideia de que só quando nós nos apresentamos como sendo ninguém é que podemos aceder a certos locais aos quais, de outro modo, não teríamos acesso. Estas virtudes de a pessoa considerar que é ninguém estão presentes em algumas passagens da literatura universal. Basta pensarmos, por exemplo, naquela passagem da Odisseia em que Ulisses enfrenta o ciclope Polifemo e usa a astúcia para sobreviver. Quando o monstro lhe pergunta o nome, Ulisses diz, ninguém é como me chamo. Ou, por outros termos, o meu nome é ninguém. Então, quando o ciclope gritou por socorro, dizendo que ninguém o estava a atacar, os outros ciclopes não intervieram, porque se ninguém o estava a atacar, certamente ele não precisava de auxílio. Portanto, a escolha deste nome, ninguém, ou melhor, deste pronome indefinido transformado num substantivo, acaba por revelar a astúcia de Ulisses e também acaba por mostrar a importância que este pronome pode ter em algumas circunstâncias. Pode, inclusive, salvar-nos a vida. Bom, há outras passagens na história da literatura que, enfim, que remetem para estas virtualidades do ninguém. Lembremos-nos, por exemplo, daquela célebre passagem do Frei Luís de Sousa, em que Telmo interroga o Romeiro, Romeiro, quem és tu? E ele responde, ninguém, Telmo, ninguém, se nem já tu me conheces. Claro que neste contexto, quando ele diz ninguém, enfim, está a assumir um certo apagamento existencial, um certo apagamento sociológico ou social, e portanto aqui ninguém tem uma conotação negativa. O mesmo se passa naquela canção de António Mourão que se intitula justamente
O Meu Nome é Ninguém. Nessa canção percebe-se que, enfim, não há grande vantagem em ter como nome ninguém. Ele diz: o meu nome é ninguém, o meu nome não sei, ando fora da lei, o meu nome é ninguém. Bom, em todo o caso, podemos ver então que ninguém possui uma certa ambiguidade, não só porque é um pronome que pode ser usado como substantivo, mas também porque as suas consequências são diversas e a maneira como a pessoa interpreta este termo também varia. Mas vamos referir uma outra passagem de um livro de Jorge Luís Borges, publicado em 1960 e intitulado O Fazedor. Esse é um livro importante, porque tem ali alguns textos célebres, em particular o poema dos dons, aquele poema que manifesta uma certa ironia, uma vez que, enfim, reflete um episódio da vida de Jorge Luís Borges, que foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional da Argentina em 1955, numa altura em que tinha acabado de perder a visão. E, portanto, na tradução para português, numa das traduções, a primeira quadra diz o seguinte: ninguém rebaixe a lágrima ou censure esta declaração da maestria de Deus, que com magnífica ironia me deu os livros e a noite escura. O poema tem mais interesse lido no original ou então ouvido recitado por alguém que o saiba recitar. Aliás, há um vídeo em que se ouve a voz do próprio Borges a recitar este poema e, enfim, mostra bem a densidade e a ironia de quem, de facto, é nomeado diretor de uma biblioteca numa altura em que tinha perdido a visão. Bom, mas o texto que vamos aqui a referir é um outro, está em prosa, intitula-se Nothing and Everything, e nesse texto, que no fundo acaba por dizer respeito ou incidir sobre William Shakespeare, Borges começa por fazer algumas considerações sobre este escritor e na parte final diz que antes ou depois da morte Shakespeare se encontra perante Deus e diz-lhe o seguinte: eu que tantos homens fui em vão, quero ser um e eu. E a voz de Deus respondeu-lhe de um turbilhão: também eu não sou. Eu sonhei o mundo como tu sonhaste a tua obra, meu Shakespeare, e entre as formas do meu sonho estás tu, que como eu és muitos e ninguém. Ou seja, Deus coloca Shakespeare ao seu nível e diz: tu és muitos e ninguém, tal como eu. Estamos aqui perante uma perspectiva panteísta. Deus é todos os seres, Deus pluraliza-se nos diversos seres, nas diversas entidades, assim talvez esteja melhor, e ao mesmo tempo é ninguém, no sentido em que é um ser cujo nome não sabemos exatamente qual é, um ser inominável, indizível, inefável, que está para lá de todos os nomes. Fazendo lembrar um pouco aqueles versos de Herbert Welder, em que ele diz: é sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. Portanto, uma coisa coberta de nomes, mas que na realidade não tem um nome. Será, portanto, o tal ninguém, um ninguém universal. Voltando à história inicial, é possível que o
o mestre tivesse querido ensinar ao discípulo que, de facto, só quando ele assume que é ninguém, só quando ele percebe que está para lá de todos os nomes e de todas as formas, é que terá acesso à verdadeira realidade. Ou seja, é uma forma de o mestre dizer ao discípulo que a sua verdadeira essência, se quisermos usar este termo, está para lá das formas, das figuras, daquele alguém que nós procuramos ser, mas que na realidade não tem grande consistência, não tem grande interesse de um ponto de vista metafísico, ainda que possa ter interesse de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista mundano. Claro que muitas vezes as pessoas dizem estuda para seres alguém, e isto é perfeitamente compreensível. Aliás, uma criança, um adolescente percebe este tipo de linguagem, estuda para seres alguém, estuda para teres um futuro. Dizer a uma pessoa estuda para seres ninguém será um pouco ousado, certamente. No entanto, há uma realidade, ou há pelo menos um apelo metafísico subjacente a essa declaração que provavelmente poucos poderão compreender, mas que o discípulo da história que contámos no início compreendeu muito bem. Bom, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.